Olha, ainda falando de saúde, vou fazer uma pergunta para você. Qual é a relação entre doenças e emoções? Pois é um tema complexo, mas estabelecido na área da saúde. Diversas pesquisas e estudos demonstram que o estado emocional de um indivíduo pode influenciar diretamente o aparecimento ou o agravamento de doenças físicas. Eu estou aqui com a doutora Roberta Ramos, especialista em emagrecimento, reposição hormonal e que atende muita gente em busca de saúde física, mas que a questão emocional acaba ficando no centro dessa discussão. Né, doutora? Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Obrigada, boa tarde. Doutora, o que o corpo pode mostrar para a gente e que a gente não consegue enxergar porque isso está no âmbito psicológico? Pois é, a gente não aprende na escola, né? Então o corpo ele é um mapa que comunica o tempo inteiro o que tem no nosso outro corpo, que é o corpo mental. Emoções estão na base tanto do nosso processo de saúde, de prosperidade, quanto no processo de adoecimento. Então nós temos inclusive uma ciência que chama epigenética, que mapeia as doenças que são adquiridas, que não vêm com o nosso material genético herdado de pai e mãe. E um dos fatores que proporciona a ativação da expressão dos genes de alguns processos de adoecimento é a alimentação, é a questão ambiental, relacional, poluição, isso e aquilo, mas também emoções destrutivas, traumas, gatilhos emocionais decorrentes de eventos que não foram bem digeridos, vividos por nós ao longo da nossa história. Pois quais são os sinais, por exemplo, de uma pessoa que está ficando quieta demais, né? Engolindo sapo? O que pode aparecer fisicamente no corpo? Imagina que nós somos bilhões, né? Então, o corpo ele vai comunicar daquele jeito para aquela pessoa. Nós temos uma possibilidade de eventos parecidos, mas de acordo com como ela interpreta o que ela viveu, vai para algum órgão ou sistema. Então, por exemplo, quando eu engulo sapo, eu quero falar, mas acho melhor não falar. Então, eu vou engolir. A própria palavra engulo sapo, então às vezes eu estou me sentindo ferida pelo que o outro falou, mas eu não acho que é conveniente eu me posicionar, que eu tenho medo de ser humilhado, julgado. Então, olha o que você fez comigo, pode vir acne, doenças de pele, pode vir alopécia, que é a queda de cabelo, coisas que mostrem o que a boca não falou. Mas às vezes eu tenho uma lesão, a gente tem aqui, ó, tireoide, que está na reta das cordas vocais, na área do aparelho da comunicação, da fala, e a gente pode ter uma manifestação com uma doença na tireoide, problemas específicos na corda vocal, trazendo rouquidão, amidalite de repetição, que é a inflamação de garganta, pode dar um monte de coisa. E os problemas digestivos, refluxo, gastrite, problemas intestinais, porque eu não estou digerindo o que aconteceu comigo. Eu não estou digerindo o que o outro disse, não só o alimento que vem estragado, mas o que está estragado vindo para a minha vida que eu não tenho controle. Olha que interessante. Ou seja, você acaba tomando o remédio e se você não trata essas causas, o remédio vai melhorando, mas você parou, volta tudo de novo. Olha que ouro que você falou agora. Se eu tomo remédio e estou tocando a vida no automático, não olho para mim, no porquê que eu adoeci e precisei do remédio, às vezes acontece isso mesmo. Uma refratariedade ao tratamento, que eu não respondo bem ao tratamento, ou eu respondo bem enquanto estou com a medicação e depois que eu paro o remédio, o problema volta. Agora, imagina um outro cenário, que algumas pessoas falam, não, eu tomei o remédio tal e foi ótimo para mim, nunca mais tive nada. Quer dizer que ela não teve um evento emocional? Teve também, mas possivelmente ela processou o que não foi legal e teve condição de recalcular a rota dela, administrar as pessoas, a rotina, o que quer que tenha dado de ruim antes, né? Ao longo do tempo que tomou a medicação e ressignificando isso, mudando posturas, posicionamentos, porque melhorou fisicamente tomando a medicação ou fazendo algum outro tratamento, né? Deu tempo de reorganizar, recalcular a rota e curar. Isso é incrível. Incrível. Agora, doutora, estou percebendo uma coisa aqui, que muita gente que vive num ambiente estressante acaba saindo do trabalho falando assim, nossa, eu estou com uma dor nas costas, está pesando, não é aquela queimação. Isso é uma sensação física de algo emocional que acontece?
Também. O que eu costumo falar é que o nosso corpo é epifenômeno da nossa mente. O que isso quer dizer? Ele está respondendo e comunicando o que primeiro veio aqui. Então, se eu sinto, dentro desse exemplo que você deu, que eu tenho que carregar o mundo nas costas, o mundo lá, volume de trabalho, por exemplo, cobrança, algo que eu acho que eu não dou conta, eu começo a ter tensões. E existem músculos aqui que comunicam isso. Excesso de responsabilidades, por exemplo, essa área aqui dos trapézios, ó, a parte alta aqui, perto dos ombros, a gente às vezes até fala que aqui é ombro, né? Eu tô com a dor no ombro, é aqui, ó, no trapézio, indo pro pescoço. A área das responsabilidades assumidas em excesso, a área dos fardos, que a gente carrega um mundão nas costas. Quando eu dou uma conotação, cara, eu tenho que aguentar isso, eu tenho que aguentar. Vamos dar um exemplo horrível, que nem é de trabalho, só para potencializar a percepção de emoção. Um luto, por exemplo. Alguém muito próximo morre e eu vou ter que assumir as responsabilidades do que era daquela pessoa ou ter que dar conta de viver sem ela. Dor na região lombar. O que eu tenho que aguentar? O que eu tenho que aguentar de volume de trabalho ou de uma responsabilidade, algo que desgringolou no trabalho, ou um colega de trabalho que saiu porque está doente ou está de férias e vem uma carga maior de trabalho para mim naquele momento que eu não acho que eu não vou dar conta, vai manifestar também. Só que a gente não é só mental e não é só físico. Então, geralmente tem fenômenos misturados. Erros alimentares, privação de sono, questões emocionais, erros posturais, tipo cadeira ruim no trabalho ou colchão que não está legal mais, que já está com deformidade. Às vezes a pessoa é sedentária, não tem um bom tônus muscular ou uma boa flexibilidade nas articulações e pode vir a ter uma dor que mistura a parte física com a parte emocional. Nossa, mãe. E as mulheres, doutora, elas acabam sendo mais acometidas por esse silêncio do que os homens? Porque muitas vezes a gente vê que a mulher acaba se calando também diante de muitas situações, né, para não ter esse embate. Existe isso ou não? Existe demais. Os grandes estudiosos de trauma, inclusive não só os que correlacionam a questão das emoções no adoecimento, mas de trauma, então também as doenças emocionais, psiquiátricas e psicossomáticas, não só doenças físicas, tá? As estatísticas dos estudos são de 95%. Então, o público feminino, ele é muito mais acometido por dores de origem emocional do que o público masculino. E a gente tem um inconsciente coletivo pela cultura mesmo de tantas gerações, onde a mulher agora tem uma condição maior de se comunicar, de se posicionar e de se expressar, mas a gente não tinha isso há 50 anos atrás. Então, a mulher ela tende a querer salvar o ecossistema que ela vive, a querer cuidar de tudo, a querer nutrir, a querer agregar pessoas, situações, muito mais do que o homem. O homem ele provê de uma forma diferente. Então, essa provisão afetiva da mulher querendo deixar tudo lindo, né? A coisa da mãe, né? Assim, e não tanto, enfrentar, né? tanto no ambiente familiar como de trabalho, enfim, traz essa demanda que muitas vezes ela não dá conta, prefere não se posicionar para não machucar, para não agredir o outro e vai se agredindo. Perceba que toda vez que a gente diz sim para o outro, sem estar bem ou se posicionando, a gente está falando não para a gente. É legal a gente falar sim para o outro quando veio um sim para a gente antes. Então, eu posso dar sim para você se eu tiver dado sim para mim primeiro. Para algumas pessoas, isso é tão surreal de impossível que elas, inclusive, julgam a pessoa que tem essa condição curada de fazer isso de egoísta. Né? Porque não tem dependência emocional, é um negócio muito doido. Agora, doenças como câncer também podem surgir quando você simplesmente não fala aquilo que você tem que falar? Veja bem, epigeneticamente falando, o câncer ele tem várias questões, né? Inclusive ele decorre muitas vezes, em mais de 80%, o pessoal da medicina e da odontologia integrativa sabe muito bem isso, de infecções da cavidade bucal, infecções dentárias, ativação de processos, né, de neoplasias através de alimentação, vida desregrada, sedentarismo, mas sempre tem um fenômeno emocional envolvido. Vamos dar um exemplo para ficar mais palpável? Câncer de mama. Como a gente falou que o corpo é um mapa,
cada tipo de tumor vai ter uma representação emocional que, somada com as questões genéticas e ambientais, vai dar o resultado final, que é iniciar o processo de adoecimento. O câncer de mama tem a representação dei e não recebi nada em troca. Então, é muito mais comum na mulher do que no homem, mas o homem também faz, daquelas pessoas da entrega, que servem demais ao outro, mas que não têm uma fala, um posicionamento, porque elas estão na entrega do servir, que foi o que você perguntou, que às vezes não fala, está só fazendo, agradando, né? E proporcionando para o outro uma vida maravilhosa, filho, colega de trabalho, patrão, marido, enfim, mãe. E aí, quando vai ver, caraca, passou a vida e eu esqueci de mim. Não olhei para mim. Também, cuidei né? da casa, cuidei de filho, cuidei de tudo e eu não olhei para mim. Câncer. Doutora, vamos agora, encaminhando para o final, quem passou a vida toda se calando, ainda pode aprender a se posicionar? Como a pessoa deve fazer para não deixar essas palavras sufocarem, estrangularem e afogarem os nossos sentimentos? Qualquer hora, inclusive agora, depois que assisti essa entrevista maravilhosa. Agora. Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade enorme de adaptação e de criar novas conexões neurológicas a qualquer momento, para coisa ruim, mas também para coisa boa. Então, se eu tenho um padrão de comportamento da vida inteira de não ter falado, mas viro hoje porque assisti essa entrevista, clareou alguma... Nossa, eu me identifiquei com isso, eu também não falo, será que essa dor... Eu resolvo falar, mas eu não sei falar. Abre a boca e fala. Vai capengo, mas vai com medo, mas vai. Entende? As pessoas que falam, que têm a habilidade de falar, não necessariamente são pessoas agressivas. A gente fala muito sobre comunicação afetiva efetiva, que é o ser firme e doce. Eu não preciso passar de trator em cima de ninguém só porque eu falo. Eu posso comunicar com escuta ativa, entrar no universo do outro, saber comunicar, entender o que o outro precisa, mas também me fazer ser entendido. A forma de comunicação, ela é muito importante. Eu posso ser firme, igual eu estou falando aqui com você, e ser doce. Eu posso agradar e ser agradada. Eu posso comunicar o que não está legal sem estar ferindo o outro, mas também não permitindo que o outro venha a me ferir. Então, a qualquer momento. Às vezes essa situação que a gente fala assim, vou acabar sendo grosso, talvez é porque também a pessoa vai segurando aquilo, segurando, quando fala está explodindo aquela panela de pressão e não fez isso antes, né? Então esse é o momento mesmo, existe uma forma de chegar e conversar, tipo, eu não vou ser grosso, mas eu preciso falar francamente aquilo que eu estou sentindo. Dica de ouro, então. Se eu cheguei na panela de pressão, a gotinha está transbordando do copo, você não falou até hoje, não é a hora boa de falar. Respira, autorregula e na hora que você está com condição de falar como você gostaria que falassem com você, você vai lá e fala. Às vezes é melhor 5 segundos. Sabia que 3 segundos depois já existe modulação de voz? Se eu estou no impulso da raiva, se eu respirar 3 segundos, minha voz já sai diferente. Se não dá na cara, né? Se não é preferível esperar mais e falar depois. Entendi. Sim, tem um momento certo de falar. Agora, não falar é de lascar. Adoece. Pode, né? Doutora Roberta Ramos, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Pela sua entrevista, esclarecendo aí, né, questões emocionais que acabam atingindo o nosso corpo, ajudando o nosso público aí, que é sedento por essa informação. Gostaria de deixar a sua rede social para quem quisesse seguir a senhora. A doutora Roberta coloca muitos vídeos, tá, gente, na rede social. Por favor, doutora. DRA de doutora, DRA Roberta Ramos. Lá tem bastante conteúdo falando sobre as emoções no adoecimento. Ok, muito obrigado. DRA Roberta Ramos. Isso. DRA Roberta Ramos. Obrigado, doutora. Obrigada. Boa tarde.